Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos reunidos nesta noite. Nos reuniremos com o tempo, à medida que os irmãos forem entrando na transmissão ao vivo, para a celebração desse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nos alegramos bastante com a presença de todos nos últimos dias e continuaremos com a nossa programação diária, sempre a partir desse horário, com a pregação iniciando agora às 19h30. Mas os louvores já com o momento inicial agora, nessa hora do Acre, 19h16. Agora no Acre, 19h16, nós já iremos ouvir um louvor à medida que os irmãos vão acessando a transmissão. Então, ouviremos esse louvor agora. O João Pedro está dando aqui total assistência na transmissão e os primeiros irmãos já começam a chegar e sabemos que muitos outros que estão acompanhando pela internet, via o Facebook. Agradecemos a Deus pela vida de todos, pela vida de todas as famílias, de todos os irmãos que estão conosco, né? E lembrem-se, cada dia de poder compartilhar esses vídeos para que outras pessoas possam também estar acompanhando a mensagem do Senhor que tem sido trazida com fidelidade. Que o Senhor esteja abençoando a todos, para que juntos tenhamos uma noite excelente na presença do nosso Deus. Vamos ouvir um louvor agora nesse momento, né? Só quero ver, Lindo És é o nome da canção.
Tá cobrindo para a moça não viu, ô Clícia. Ontem ela atrapalhou. Que bom nós podemos estar juntos, reunidos mais uma vez nesta noite. Agradeço a todos os irmãos que têm sido fiéis nessas transmissões. Como eu tenho dito aos irmãos, nossa igreja tem costume de estar todos os dias reunida. E por isso nós vamos continuar todos os dias reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre louvando o nome do nosso Deus, nesse momento congregacional, e também ouvindo a sua palavra, estando orando uns pelos outros. É sempre bom nós estarmos aqui na presença do Senhor. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos, mas de modo muito especial ao irmão Eduardo, à irmã Aldira, que são os nossos anciãos. Fico feliz por estarem conosco aqui na transmissão. Que Deus abençoe o Misael, a sua família que estão com ele também, a irmã Yolanda. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe ricamente a todos. Também os irmãos lá do Amazonas, o Evandro, a sua esposa, a irmã Meire, o Mara, Natan, e todos que estão ali, a Mariana, mamãe também, que é a Yolanda, e todos os outros irmãos de fora que estão acompanhando. Vejo agora o irmão Afonso, o irmão Eurivan e todos os demais que já estão. Hoje já estamos somando nesse momento 32 irmãos e continuaremos a louvar o Senhor com mais um hino. Vamos ouvir um hino do pastor Jaime Júnior, que ele tem mandado para mim todos os dias, hinos para nós estarmos apresentando aqui nos cultos. O pastor Jaime Júnior, que é lá de Fortaleza, e esteve conosco aqui, ele que é maestro, né? Para Sempre com Jesus é o título do hino que nós vamos ouvir, e os irmãos já podem estar preparando as suas Bíblias, para então nós começarmos o nosso estudo da Palavra de Deus, né? Em consideração os irmãos de outros estados que tem diferença de 1 a 2 horas, nós vamos procurar conter um pouco mais a programação do culto para atender a todos e não ser fatídico para ninguém. E que Deus abençoe a todos no nome de Jesus, e continuemos nesse momento ouvindo mais um louvor com o pastor Jaime Júnior, lá de Fortaleza. É um louvor exclusivo, né? O pastor Jaime Júnior mandou de modo exclusivo para nós esses louvores, e a gente fica feliz aqui. João Pedro está tentando organizar para que dê tudo certo, né? Vamos ver se agora vai, né? A internet hoje não está ajudando muito para nós, então vamos substituir aqui por outro louvor, né? Que é dele também, mas através do
do CD, né? Que a gente comprou, que adquiriu com o tempo. E é importante que o pastor Jaime se sinta honrado pela dedicação que ele tem tido pela música, pelo louvor ao nosso Deus, que são sempre louvores de muito enlevo espiritual. Amém. Vamos todos abrir nossas Bíblias para a carta que João escreveu, a sua primeira carta. Ele escreveu 3 cartas, o Apocalipse e o Evangelho, mas gostaria muito de estar com os irmãos na continuação da mensagem de ontem. Somos filhos de Deus. Todos os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue dele derramado na cruz, estes são filhos de Deus. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos os primeiros versículos do capítulo 3 da primeira carta, que vai até o versículo 10, para nós continuarmos na meditação nesta noite. E logo após a leitura, farei uma oração. Após a oração, ouviremos mais um louvor. E após esse louvor, estaremos com a mensagem do Senhor nosso Deus. E os irmãos podem estar interagindo através das mensagens. Diz assim a palavra de Deus, na primeira carta de João, capítulo 3, versos 1 a 10. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece,
porque não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica o pecado, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Que Deus aplique aos nossos corações a sua bendita palavra. Oremos ao Senhor. Te damos graças, ó meu Deus, pelo privilégio que nós temos de podermos ter esse acesso livre às Escrituras Sagradas, a Tua Palavra, a Bíblia. Muito obrigado por esse trecho lido, que traz para nós importante revelação acerca da nossa condição agora como igreja. Somos Teus filhos, ó Deus. Agora, nesse momento, já somos Teus filhos pela fé em Cristo Jesus, pelo sacrifício dele na cruz do Calvário, embora tantos anos atrás nos atingiu agora. E por isso somos filhos de Deus, somos Teus filhos, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado total condições para, neste momento que nós estamos passando no mundo, e uma situação comum a todos, por conta da pandemia do coronavírus. Mas o Senhor tem dado à Tua igreja todo o suporte necessário para que ela continue trilhando no caminho da fé, pois a Tua palavra nos ensina que o justo viverá pela fé, cada passo pela fé. Nós sabemos, ó Deus, que nós temos uma longa jornada a percorrer, mas todos os passos desta jornada serão diante do Senhor, diante da Tua palavra, que não foge nada ao alcance daquilo que agora está acontecendo no mundo. Mas colocamos diante do Teu altar a vida dos nossos governantes, colocamos diante do Teu altar toda a equipe médica, também diante do Teu altar toda a equipe de segurança pública, diante do Teu altar, ó Deus, todos aqueles que têm que prover para a sociedade o alimento e o sustento necessário para que nós não tenhamos falta de nada. Muito obrigado também pelos caminhoneiros, ó Deus, que não têm parado, mas que têm atravessado o Brasil para levar tudo que precisamos de mantimento para o suprimento das nossas necessidades. Agradeço também todos os pastores que estão pregando a Tua palavra com autoridade e fidelidade, alimentando a Tua igreja, que o Senhor continue a usá-los com o Teu poder. Esteja também abençoando nossas famílias, ó Pai, abençoando os nossos idosos de modo especial, aqueles que têm problemas de imunidade, que têm problemas nos pulmões, de alguma insuficiência, que o Senhor esteja cuidando de cada um. Aqueles que têm problema de hipertensão também, diabetes, lúpus ou qualquer outra dessas enfermidades que afetam a imunidade, ó Deus. Esteja cuidando do nosso estado, esteja cuidando do nosso país, esteja abençoando a cada um de nós e nos ajudando, ó Deus, a ter um direcionamento correto. Ajuda-nos, ó Deus, a termos um direcionamento correto diante de tantas informações que muitas vezes nos trazem muita confusão, mas que o Senhor nos dê discernimento,
para que sigamos o caminho correto. E assim, ó Deus, sabemos que estamos fazendo a Tua vontade. Cuida de nós neste culto, nesse momento. Ajuda-nos a reter, ó Deus, o melhor para as nossas vidas. E que o Teu nome seja engrandecido. Que o Teu Espírito, que o nosso Espírito seja alimentado e que Teu Espírito se faça presente conosco, trazendo paz e esperança. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Continuemos então, irmãos, agora nesse momento, a louvar o nome do nosso Deus. E logo após esse louvor, nós estaremos então trazendo mais sobre o tema Somos Filhos de Deus, a igreja. Todos são filhos de Deus. Vamos ouvir esse louvor ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Só em Cristo, né? Firmeza. Jesus, se conheceu, divino Pai.
Irmãos, sou muito grato a Deus por estar aqui com os irmãos e poder rever irmãos aqui pelas imagens aqui do Facebook. E agradecer a Deus por essa ferramenta, agradecer a Deus pelo Facebook. Não, talvez muitos colegas nem imaginassem que nós íamos agradecer tanto a Deus pelo Facebook. Mas fico feliz pelos irmãos aqui lá de Sena Madureira, irmãos de Tarauacá, irmãos de vários outros lugares do Brasil e até mesmo fora do Brasil. Eu fico muito feliz, né? E acredito que os irmãos estão mandando mensagem para mim. O João Pedro está pedindo que eu veja alguma coisa aqui, né? A minha sobrinha, a Mariana, está mandando um oi para todo mundo, né? E eu mando um oi para a Mariana também. Que Deus abençoe Mariana Guedes, que está lá no Janauacá. Que Deus te abençoe, que tu possa continuar servindo ao Senhor, cantando e louvando o nome do Senhor. Ela que gosta muito de louvar com a música Jó. Que Deus te abençoe, Mariana. Mas eu fico muito feliz com todos os irmãos que estão participando. Eu comentei agora há pouco sobre o falecimento do nosso irmão Manuelzinho, lá em Tarauacá. Tive a oportunidade de pastorear o irmão Manuelzinho e fico lamentando por esse lado do seu falecimento, mas também nos alegrando, porque ele partiu para estar com o nosso Senhor. Que toda a sua família, que toda a igreja sejam consolados e confortados pelo nosso Deus. E nesse momento é até difícil participar de cultos fúnebres por conta das orientações que nós temos do próprio Estado para evitar aglomerações, mas ainda assim estamos juntos com a igreja de Tarauacá, sabemos que os irmãos estão passando por esse momento de luto e que Deus esteja abençoando o pastor Fagner, sua esposa, sua família, a todos os irmãos, né? Enfim, irmãos, o irmão Cleilton aqui está mandando boa noite também. Agora o nosso irmão José Nilson também mandando boa noite. Os irmãos de vários lugares, e nós louvamos a Deus por isso e ficamos muito felizes. O Francisco Souza, que bom, irmãos, poder estar juntos aqui, até com uma grande parte de irmãos. Eu já tive a oportunidade de pastorear em outras igrejas, como de Mané Urbano também, em Tarauacá, e como eu já disse, aqui em Rio Branco, vários irmãos. Irmãos, eu gostaria de atentar com os irmãos novamente sobre o tema. Somos filhos de Deus, a igreja, todos aqueles que compõem a igreja, o corpo de Cristo, eles são filhos de Deus. E diante da situação em que nós estamos vivendo, o que nós precisamos? Nós precisamos de esperança, porque a esperança traz para nós um conforto que nada mais nesse mundo pode trazer, mas a esperança ela tem que ser fiel. A esperança ela tem que ser uma esperança genuína, verdadeira, que traga realmente aos nossos corações uma paz plena, completa e, como diz a própria Bíblia, transbordante. E essa esperança nós podemos encontrar pelas palavras das Escrituras Sagradas, através das promessas de Deus, mas não só através das promessas de Deus, mas daquilo que já é um fato para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que é importante nós nos convergirmos, todos nós, apesar de sermos de várias placas de igreja, compreender uma coisa: a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma só. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma só porque ela é composta por todos aqueles que creram no Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou, segundo as Escrituras, como bem declara essa definição Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, versículos 3 e 4. E assim, irmãos, nós temos em nossos corações essa esperança. A esperança de que, como filhos de Deus que nós somos, nós estaremos com o Senhor para a eternidade em todo o tempo. Estaremos com Ele para sempre. Nunca teremos mais motivo de nos entristecermos. Lá não haverá luto, não haverá pranto, né? Não haverá choro. Ou seja, nós temos essa esperança que faz com que a nossa alma, nosso espírito transborde de muita paz, mesmo diante de um momento como esse de catástrofe que nós estamos vivendo com a pandemia do coronavírus. É tão triste nós vermos que tantas pessoas estão morrendo e que tantas pessoas estão sendo sepultadas sem mesmo a presença dos seus parentes. Isso pode parecer um caos, mas para aqueles que são filhos de Deus, nós devemos nos consolar uns aos outros na expectativa que, ao passarmos desta vida para a eternidade, passaremos para a presença do Senhor porque somos seus filhos.
É muito importante esse trecho de João, na primeira carta, no capítulo 3, quando ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. João diz no Evangelho, no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou ao mundo de tal maneira. E aqui ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Ou seja, lá ele usa a expressão de tal maneira. Aqui ele fala grande amor, né? O amor de tal maneira, grande amor. Às vezes, irmãos, não dá para expressar. Paulo diz aos Efésios que não dá para medir nem a largura, nem a profundidade, nem a altura do amor de Deus. Não dá para medir, né? É algo que foge à nossa compreensão do tamanho do que significa a expressão do amor de Deus. É maravilhoso nós sabermos disso, irmãos. E isso traz aos nossos corações muita alegria. Porque a presença do nosso Deus, ela tem sido confirmada através de todo o conteúdo bíblico e através de toda a história, através do povo de Israel, através da própria igreja, através de todos nós de modo muito individual, pelas experiências que nós temos com o nosso Deus. É tão importante que nós nos firmemos nessas verdades espirituais e continuemos a nos firmar através das Escrituras Sagradas. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Ou seja, isso é um privilégio. Se você já é igreja, se você já faz parte da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diga: é um privilégio. É um privilégio meu, é um privilégio seu. Então, ontem nós vimos acerca do que nós éramos antes de nós nos tornarmos filhos de Deus. Mas é importante nós atentarmos para esse privilégio que agora nós somos filhos de Deus. Pois todos quantos o receberam têm o poder agora de serem feitos filhos de Deus. Diz João capítulo 1, versículo 12, lá no Evangelho: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você se torna filho de Deus pela fé nele, crendo nele. Se havia uma outra alternativa, Deus colocou essa como única, não tinha uma outra, somente essa, exclusiva, pela fé. Temos que crer nele, temos que depositar nossa confiança nele, naquilo que ele fez por nós lá no Calvário, quando ele foi crucificado, quando ele foi ali traspassado por aquela lança e derramado todo o seu sangue, a sua água, para a propiciação dos nossos pecados, para a propiciação no sentido de satisfazer a ira de Deus através do seu sangue. Então é importante nós entendermos isso, porque se ele não satisfaz a ira de Deus ali com o derramamento do seu sangue, nada seria possível. Nós não poderíamos nos tornar filhos de Deus. Por isso, no capítulo 3 de São João, ele falando ali com o Nicodemos, ele disse: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos dizia: mas como é necessário? Como assim? Tem que voltar ao ventre da mãe e nascer segunda vez? Não, Nicodemos. Tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. E é tão importante nós compreendermos o que significa nascer do Espírito, nascer na fé, nascer na crença, nascer através do sacrifício redentor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tão importante nós entendermos que essa fé ela tem que ser expressada publicamente, através do batismo, através da água, onde todos vão conhecer e saber publicamente que nós somos de Jesus, que nós confessamos a Jesus, que nós reconhecemos o seu sacrifício, que nós estamos, através dele, justificados e seremos apresentados justos diante de Deus, quando ele nos redimir, nos resgatar e nos conduzir para a sua glória naquele grande dia. Irmãos, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. É tão importante essa sentença, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, porque nós não éramos, mas o amor de Deus foi tão grande para conosco e excedeu de tal forma que nós chegamos ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Já pensou, meu irmão? Um pecador miserável, comedor de farinha, agora tem o privilégio de ser chamado como filho de Deus, ser chamado pelo nome de Deus. Veja só o tamanho, irmão, desse privilégio. João tenta trazer para a igreja
que estava ali dispersa, que estava sendo perseguida, que estava sendo morta, que estava sendo maltratada, que estava tendo o espólio de seus bens, talvez numa epidemia bem maior, numa pandemia bem maior do que a que nós estamos vivendo, com muito mais mortes, mas não por causa de um vírus, mas por causa da fé que eles tinham em Cristo Jesus. E então a perseguição que era ferrenha contra os cristãos, que morreram muitos nas mãos dos seus algozes, que nós bem sabemos pela história que não deixa mentir. Mas, irmãos, ele queria trazer isso para toda a igreja naquela época que sofria uma grande aflição, mas que tinha esperança e que poderia descansar diante da presença do seu Deus, que embora diante do sofrimento, na expectativa até da própria morte, e até na perda de seus bens, e até mesmo na perda da sua família, mas estando seguros, porque, irmão, nós podemos perder tudo nesse mundo, meus irmãos, mas nós não podemos perder a nossa fé em Cristo Jesus. Teve um pequeno problema aqui, mas já foi corrigido, e continuemos com a mensagem do Senhor nosso Deus. Podemos perder tudo, mas não podemos perder a fé em Cristo Jesus. Podemos perder nossos bens, perder família, nós podemos perder a nossa liberdade, podemos perder a nossa saúde, mas nós não podemos perder a fé. Por quê? Porque a fé, ela está intrínseca, ela faz parte da nossa vida, não tem mais como desassociar as nossas vidas da fé. E por isso ficamos muito felizes, porque essa esperança que aqueles irmãos daquela época, que passavam por aquela grande aflição, tiveram a segurança da parte do apóstolo João, trazendo essa mensagem de Deus, para eles ficarem tranquilos, porque independentemente do que viesse a acontecer com eles, eles eram filhos de Deus. Filho de Deus. Ele diz mais: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Não é que foi dito uma frase apenas para nós termos uma sensação que nós somos, não. Não é uma ideia utópica de dizer, olha, acreditem que vocês são, para ver se ameniza o sofrimento. Não. João disse, e de fato somos filhos de Deus. Eu não só estou dizendo que nós chegamos ao ponto de sermos chamados, mas o que eu estou dizendo é que de fato nós somos filhos de Deus, porque em Cristo Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Vede que esse amor, ele excede as medidas. Vede que esse amor, ele é destinado a nós, igreja. E nós sabemos que tem muita gente ainda que não se tornou igreja, mas que estão sendo chamados a fazerem parte da igreja, por meio da pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando você ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sinta-se chamado ao privilégio de você se tornar participante da família de Deus como filho dele. É por isso que na igreja nós temos o hábito de nos chamarmos de irmãos. Irmão Francisco, irmão Raimundo, irmã Joana, irmã Maria, irmão Eduardo, irmã Aldira, nós vamos chamando os irmãos, irmã Ângela, os irmãos que eu estou lembrando aqui, irmão Cacá, irmão Conceição, irmão Jean, irmão Francisco Guedes, e nós vamos lembrando dos irmãos, irmão Charles, e cada um deles, nós vamos lembrando dos irmãos, irmão Vitoriano, e vários irmãos, irmão Afonso. Não posso dizer o nome de todos os irmãos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que nós nos chamamos de irmãos porque nós temos como Pai Deus. Nós somos uma família. O Paulo disse isso em Efésios capítulo 2. Se os irmãos puderem ir em Efésios capítulo 2, os irmãos podem constatar aquilo que eu estou dizendo. Eu estou lá em João, na primeira carta, no capítulo 3, falando que nós somos de fato filhos de Deus. Mas Paulo, outro apóstolo, ele vai confirmar que nós fazemos parte dessa família grandiosa, composta de diversos irmãos no mundo inteiro, porque tem depositado a sua fé no Deus vivo e verdadeiro e em seu Filho Jesus Cristo. Observe lá em Efésios capítulo 2. Se os irmãos puderem ir até Efésios capítulo 2, é importante até para conferir o que está escrito e grifar.
Diz assim a palavra de Deus, né? Efésios capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 17. Efésios 2 e 17. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 17. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Essa é que é a verdade bíblica. Que alegria nós podemos desfrutar do mesmo Pai, Deus, e desfrutar da mesma família, igreja. Isso é um privilégio. E nós estamos, através dessa transmissão, também anunciando o Evangelho, para que outros depositem a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E como nós, igreja, que já somos irmãos e filhos de Deus na mesma família, você também seja conosco dessa mesma família. Seja também o nosso irmão em Cristo. Seja também um filho de Deus, como de fato nós já somos. Nós somos tão felizes, irmãos, por isso. Isso traz tanta esperança para nós no momento que o mundo está conturbado, no momento que o mundo está entrando em pânico, em desespero, em todos os setores da sua sociedade. Não é só num setor, não. Todos os setores da sociedade estão em pleno colapso, ao ponto já não mais de se entenderem nas suas informações. Mas nós continuamos porque a verdade ela é uma só. E a fonte de toda a verdade é a Escritura Sagrada. Ela é o parâmetro de toda a verdade. Como é que eu sei que algo é verdadeiro e que algo não é verdadeiro? Quando eu meço através das Escrituras Sagradas. Ela é o parâmetro. E através dela eu confirmo para você que a igreja, você é filho de Deus, você faz parte da família de Deus, você é um concidadão dos santos, você estará na glória com Deus eternamente. A nossa vida aqui pode ser curta, disse Deus, 70 anos, podendo chegar a 80, o que passar disso, câncer e enfado. Mas independentemente de 70 anos, de 80 anos ou mais ou menos, o fato é que nós temos a esperança de viver com Deus na eternidade, porque nós somos seus filhos. Que grande amor nos tem concedido o Pai, que privilégio é esse. Mas eu quero dizer aos irmãos também, aproveitando essa situação, lá em Romanos capítulo 8, né, um pouco antes de Efésios, em Romanos capítulo 8, é importante o que eu vou dizer agora, porque o Filho de Deus, ele tem algo muito especial da parte de Deus, que é justamente o Espírito Santo na sua vida, que o sela, né? A garantia que nós somos filhos de Deus é o selo de Deus, o Espírito Santo em nós. Cada um de nós que recebe o Senhor Jesus Cristo como Salvador, nasce de novo na família de Deus e recebe o Espírito de Deus em sua vida. E todo aquele que tem o Espírito de Deus é como quem foi selado, garantindo a sua estabilidade na família de Deus e também a sua ida para a glória eterna, seja através da morte, seja através do arrebatamento, mas nós temos essa garantia. E aqui em capítulo 8 de Romanos, enquanto nós não partirmos para a eternidade, o Espírito Santo estará nos conduzindo em toda a verdade, nos direcionando, nos dando discernimento, o que é essencial, imprescindível no momento em que nós estamos vivendo, com tantas informações das mais variadas, por diversas autoridades e até mundiais e locais, e que muitas vezes nós nos perdemos e não sabemos a quem seguir. E aqui diz no capítulo 8, a palavra de Deus, no versículo 14, principalmente agora, Romanos 8 e 14. Romanos 8 e 14. Os irmãos podem se dirigir até a palavra de Deus em Romanos 8 e 14. Primeiro eu quero falar sobre esse direcionamento, mas até porque eu falei que nós temos que viver como filho de Deus que nós somos, privilegiados. Mas não só privilegiados, nós temos que ter prudência.
Tá? Prudência. O filho de Deus tem que ser prudente. Lembrando até daquelas 10 virgens de Mateus capítulo 25, quem quiser depois pode ir lá em Mateus capítulo 25 e ler a Escritura Sagrada no Evangelho de Mateus capítulo 25. Aí você vai encontrar lá sobre as 10 virgens. E 5 delas eram nécias, loucas. Por outro lado, tinham outras 5 que não eram insensatas, eram sensatas, eram prudentes, não eram loucas. Elas tinham seu discernimento pleno, porque poderiam escolher aquilo que era correto, aquilo que era certo. E a igreja, ela tem isso, ela é resguardada por conta do Espírito Santo que nela habita. Tão importante isso. Olha o que diz aqui no capítulo 8, versículo 14, Romanos 8 e 14. Romanos 8 e 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós precisamos, com uma certa urgência, tomar posse dessa direção. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o Filho de Deus ele é privilegiado, mas o Filho de Deus também ele é prudente. Ele é prudente. Igreja, seja prudente. Eu comentei hoje acerca do decreto federal, acerca do decreto do presidente Jair Bolsonaro, que nós resolvemos suspender as nossas atividades, não por conta de um decreto, nós resolvemos suspender as nossas atividades eclesiásticas devido à prudência, devido à responsabilidade que nós temos com pessoas. Especialmente com aqueles mais fragilizados, que são os nossos idosos, os nossos irmãos que têm uma imunidade mais baixa, que poderiam ser afetados, e diante daquilo que era desconhecido para nós, preferimos então suspender todas as nossas atividades. E na semana que vem nós iremos conversar acerca de todo o contexto municipal, estadual, federal e até mesmo dentro do contexto mundial, se nós continuaremos com a suspensão das nossas atividades ou retornaremos às atividades. Mas tudo isso diante da direção do Espírito Santo que guia os filhos de Deus. Nós somos prudentes. Nós somos pessoas que têm a informação mais preciosa de todas, que é o contexto bíblico das Escrituras Sagradas. Já disse e repito, toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O Filho de Deus, ele é prudente. Se você é a igreja, você entende o que eu estou falando, porque o Espírito Santo está em você, ele está em mim, e nós teremos o discernimento pleno, um discernimento claro, um discernimento plausível, que vai trazer para a igreja uma segurança e garantia. E nós sabemos que isso não vai afetar, em hipótese alguma, em nenhum momento, a vida espiritual da igreja. Nós estaremos cuidando para que a igreja esteja sendo assistida. Eu sei que alguns colegas estão fazendo cultos intercalados, outros estão fazendo meditações 3 vezes por semana, outros estão aqui em horário definido através dessa transmissão ao vivo. Cada um vai procurar, através de um mecanismo, trazer para a igreja o suporte necessário para ela se manter fiel ao Senhor. Eu acredito que isso é tão importante, tão essencial para todos nós, porque no tempo que João escreveu a sua carta para dar à igreja a compreensão do privilégio que ela era filha de Deus, era num momento de perseguição. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha nem telefone, não tinha rádio, não tinha nenhum meio de comunicação, dos quais hoje nós temos numa velocidade incrível. Nós não tínhamos nenhum desses meios de comunicação, mas hoje nós temos. E tendo todos esses meios de comunicação, dá a nós a condição de podermos guiar o povo de Deus, como pastores que nós somos, no caminho em que devem andar.
com toda a prudência. Como outro dia a irmã Leide citou lá o versículo da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. É isso mesmo. Quem vai nos guiar no caminho correto é a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus, ela nos traz todos os direcionamentos em relação até mesmo a esse contexto atual. Pensava eu hoje nas minhas reflexões, hoje à tarde, na possibilidade de, ainda essa semana ou na outra, discorrer algumas situações importantes sobre o futuro que a palavra de Deus já traz, concernente até mesmo o Apocalipse e Daniel e outros livros que tratam de profecias do futuro, que esse momento ele não chega nem perto daquilo que ainda há de vir sobre todo o mundo. Isso seria apenas uma ideia, talvez uma demonstração muito singela de tudo que poderá vir ainda. E eu imagino, nas minhas reflexões, se já está tendo todo esse terror, ao ponto de ouvir pelos noticiários que o pessoal da saúde, né, que uma vez que contraiu o vírus, entrou em pânico ao ponto de tirar a sua própria vida. Isso aí é uma ideia muito singela, e nós sabemos que algo muito mais forte, muito mais rigoroso virá sobre o mundo, e você fica imaginando, e como será a reação das pessoas no futuro? Não é? Mas a Bíblia diz aqui no capítulo 8, versículo 14 de Romanos 8 e 14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nesse momento que é 8 e 10 da noite aqui no Acre, 9 e 10 lá em Manaus, e no restante do nosso país, já são 22 horas, né? 10 horas e 11 minutos. Eu quero, nesses poucos 4 minutos que faltam, quero terminar 8 e 15, a mensagem desta noite, eu quero deixar para os irmãos isso, prudência, irmãos. Se você ainda não tem o Espírito Santo de Deus, você tem que reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você tem que reconhecer que Jesus Cristo no Calvário pagou os teus pecados com o seu sacrifício. Você tem que reconhecer que Jesus Cristo venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia para te dar o perdão dos pecados e para te fazer filho de Deus. Você vai receber o Espírito Santo de Deus e você vai ter o direcionamento da parte de Deus. A paz de Deus encherá o teu coração. Você terá a plena esperança daquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. E você se sentirá totalmente amparado. Não terá um motivo para poder se desesperar. Porque esse contexto não faz parte da desesperança para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que são detentores do conhecimento do passado, do presente e do futuro, porque nós temos esse conhecimento do tempo. Mas no versículo 16 de Romanos capítulo 8, eu quero trazer para os irmãos algo bem interessante que o Paulo fala em concordância com o que João diz na sua primeira carta, no capítulo 3, que é o alvo da nossa meditação. Diz assim, Romanos 8 e 16, né? O próprio Espírito, que é o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que bênção, irmãos, isso, né? O Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus que está em nós, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Que grande amor nos tem concedido ao Pai de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Que bênção isso, irmãos. Que esperança isso, né? Que alegria poder saber que nós temos um Pai que criou os céus e a terra. Nós temos um Pai eterno. Nós temos um Pai que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós temos um Pai que permite que as coisas aconteçam, mas que nada foge do seu alcance. Nós temos um Pai que cuida de nós em todo o tempo. Pedro fala disso,
Talvez em outra ocasião eu esteja tratando sobre esse assunto, mas nós, igreja, somos guardados pelo poder de Deus. Diz Pedro na sua carta. Somos guardados pelo poder de Deus, no capítulo 1. Né? Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Isso nos traz muita alegria. Isso faz transbordar os nossos corações de paz. Nos tira até do contexto que nós estamos vivendo de tanta aflição, angústia. Nos tira até dessa situação de pânico que nós estamos vivendo. Porque nós estamos seguros das mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele disse que das mãos dele ninguém vai arrebatar. E se nós não compreendermos todas as coisas agora, em breve nós compreenderemos perfeitamente. Se agora tem alguma coisa obscura para nós, lá na frente, tudo nos será revelado nitidamente. E nós nos alegramos por isso, porque assim tem sido no decorrer da história e assim continuará sendo daqui para frente, porque o nosso Deus, ele nos traz o direcionamento. É um privilégio ser filho de Deus, sem dúvida nenhuma, mas também um filho de Deus, agora, nesse momento, enquanto ele estiver no mundo, ele deve viver com prudência, né? Ainda tem mais um ponto para eu tratar sobre esse assunto, eu vou tratar amanhã, tá bom? Mas eu não quero me estender mais do que eu já me estendi, que eu queria trazer uma meditação hoje mais resumida, pensando nos irmãos que moram em outros estados e que podem não ser enfadados com o tempo. Mas queria agradecer a presença de todos. Vamos orar agora no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Obrigado porque o Teu Espírito nos guia. E tanto é um privilégio para nós, como igreja que somos, de sermos filhos de Deus, como também, ó Deus, para viver na prudência da direção do Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu traz para nós toda e qualquer situação, seja ela quais forem as mais adversas, mas dentro delas o Senhor nos dá o direcionamento. Porque nós temos um Deus que cuida do seu povo. Nós temos um Deus que não deixa o seu povo órfão. Nós temos um Deus que não permite que o seu povo ele padeça sem antes ter o contentamento, o livramento. Nós temos um Deus que está conosco todos os dias e continuará conosco todos os dias até a consumação do século. Nós somos felizes, nós somos gratos, nós contemplamos e adoramos e exaltamos o nome do nosso Deus, que tanto nos amou, com um amor que não dá para expressar em medidas, mas que nós temos em nossos corações a alegria de podermos com Ele, com o nosso Deus, viver na plenitude do seu Espírito e na certeza que todas as coisas contribuirão juntamente para o bem daqueles que te amam e daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Todas as coisas, sejam elas boas, sejam elas ruins, relacionadas à vida ou relacionadas à morte, relacionadas ao alívio ou ao sofrimento, todas as coisas juntamente nós sabemos que contribuirão para o bem daqueles que te amam e daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Te louvamos, ó Deus, e engrandecemos o teu nome e agradecemos por todos que nesta noite puderam participar dessa transmissão de culto, ó Deus. Que o Senhor traga edificação, que o Senhor traga salvação, que o Senhor traga esperança e alegria à tua igreja, no nome de Jesus. E continua cuidando, ó Deus, de cada uma das pessoas que têm o encargo de nos liderar no sentido governamental e em outras áreas também. E nós, como igreja, ter a prudência de poder saber o momento certo de voltar à plenitude das nossas atividades eclesiásticas. Enquanto isso, cuida do teu povo, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Nós iremos, irmãos, ouvir mais um louvor, enquanto esse louvor será, deixa eu ver aqui, João Pedro, Cordeiro de Glória é o nome do louvor, e os irmãos podem interagir. Eu estou vendo aqui minha mãe fazendo uma postagem de uma mensagem, né? E fico feliz aí com os demais irmãos. Eu vou aqui
abrir também o meu canal de mensagens para poder interagir com os irmãos, e que Deus abençoe a todos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Minha mãe Yolanda falando sobre esse momento tão especial, o irmão Nilzomar, irmã Hélia, está indo muito rápido aqui, Afonso, irmã Gleciane, esteja orando pela irmã Gleciane, né? Está aí com uma debilidade pulmonar, broncopulmonar, os irmãos estejam orando pela saúde dela, irmão Charles, irmã Anne, Carolina, irmã Carol, irmã Charles, glória a Deus, irmã Isabel, irmã Hilda, Ângela, Maria Galvão, irmão Jean, irmã Regislane, irmã Fátima. Louvado seja Deus pela presença de todos os irmãos. Vamos ouvir, João Pedro, louvor ao nosso Deus. Irmão Josenilson, irmão Alcione, que Deus abençoe a todos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã de novo, um pouco mais cedo, irmãos, às 19h15, tá? Às 19h15 amanhã, se Deus permitir, um pouco mais cedo, para a glória e louvor do nome do Senhor. Cordeiro
Pois bem, irmãos, amanhã retornaremos, se Deus permitir, às 19h15, com o tempo de louvor, nesse primeiro momento, interação junto com os irmãos, até às 19h30, quando então nós começaremos com a mensagem do Senhor. Ainda tenho mais um ponto, um trecho dessa mensagem, Somos Filhos de Deus, e queria ainda discorrer com os irmãos lá em 1 João capítulo 3, e que nós possamos, irmãos, estar desfrutando desses momentos e nos alegrando na presença do Senhor. Muito obrigado pela presença de todos, Deus abençoe, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e até amanhã, se Deus nos permitir. Amém.